Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Olá você, profissional de gestão de pessoas e especialmente de remuneração. E o podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média, está de volta e comemorando 3 anos de existência. Eu sou Vanderlei Abreu, jornalista especializado em recursos humanos, e comigo está Matheus Oliveira, idealizador do Q3 Remuneração e sócio-diretor da RH Plus, referência em remuneração, a consultoria que não fecha negócios, abre relacionamentos, que vai dar alguns recados antes de iniciarmos o nosso programa. Olá, Matheus. Olá, Vanderlei. Olá, nossos amigos. Estamos de volta aí depois de um período longo aí, devido a muito trabalho, né? Graças a Deus. Estamos aí começando hoje. Hoje tem uma boa referência, um profissional que é referência aí no mercado na área de remuneração. Mas antes disso, eu gostaria de falar que estaremos relançando a nossa plataforma de banco de dados salariais, Salário. Estamos aí nos finalmente desse projeto que consumiu aí um bom tempo de dedicação para minerar os dados, para fazer uma classificação que fosse bastante intuitiva. Devemos estar aí nos mais 30, 45 dias no máximo, relançando, né, novamente essa ferramenta. Outro ponto importante a ser informado é que a partir do dia 15, ou seja, quarta-feira da semana que vem, já voltamos com os nossos cursos. Já temos aí alguns inscritos aí, e as pessoas que tiverem interesse, é só entrar em contato através do atendimento@rhplus.com.br e que a gente estaremos agendando aí o início de novas turmas. E o grupo, lá da região de São Carlos e Araraquara, nós voltamos a conduzir a pesquisa salarial do grupo, tá? Previamente, nós estamos com 43 empresas inscritas, e a abertura para novas admissões aí até o dia 20. Vamos repetir aí novamente o sucesso que foi a pesquisa passada. E agora, vamos ao nosso convidado, Vanderlei. A bola é tua. É isso aí. As discussões sobre o pagamento de gordos bônus para executivos voltou à baila por conta dos problemas envolvendo as lojas americanas. E, nesse contexto, a definição de políticas claras de remuneração volta à mesa de discussão na área de gestão de pessoas. Para falar sobre este assunto, o podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média, convidou Renato Gutierrez, diretor da Gutierrez Business Consulting. Graduado em Administração de Empresas, com mestrado em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, MBA em RH pela FIA e em Administração pela FEA USP, além de ser PhD em Gestão de Negócios pela Universidade de Harvard. Seja muito bem-vindo ao podcast Q3 Remuneração, Renato. Muito obrigado, Vanderlei. Parabéns aí, Matheus, pelas iniciativas, aí, grandes iniciativas. Acho que o mercado estava precisando disso mesmo. Grande sucesso aí para a RH Plus e para nós aí nos grandes desafios aí. A gente que agradece a sua participação, viu, Renato? Vamos lá. Renato, você passou por todas as grandes consultorias, né? O que todo profissional de remuneração almeja, você conseguiu, ou seja, esteve em todas as grandes casas. A pergunta que eu te faço existe diferenças entre os métodos de trabalho dessas grandes consultorias? E qual que te agradou mais profissionalmente? Existe sim, Matheus, existe. Primeiro que eu entrei numa empresa que era mais difícil de entrar do que na USP, né? Que era uma empresa chamada Arthur Andersen, que hoje virou Deloitte, e tem mais de 200 profissionais lá na área de Human Capital. É uma empresa muito boa, mas é difícil trabalhar lá porque existe compliance, né? Você não pode vender para clientes que você vende projetos de auditoria. Então, você acaba sendo muito tolhido por essa demanda. Eu fiquei lá 14 anos, é uma bela empresa, virei Deloitte depois, né? Deloitte é uma bela de uma companhia. Eu saí de trainee, de carregador de mala de sênior, né? Até executivo sênior na Deloitte, fiquei 14 anos. O meu chefe foi o Vicente Picarelli, que é muito conhecido aí no mercado. E aí teve uma época que era para eu virar sócio, o Picarelli falou, sócio só se você for para Londres, né? Porque não tem espaço aqui no Brasil.
Eu tinha recém-casado, um filho pequeno, minha mulher era consultora também, não tinha como ir para Londres. Eu recebi uma proposta de ir para a Accenture para trabalhar com o Leonardo Framil, Rodolfo Eschenbach, para fazer trabalho de remuneração só para bancos. Então, enquanto meus colegas tinham 200 empresas para prospectar negócio, né, que era empresa de geração de produto, eu tinha 6, 4 bancos para vender. Se bem que as médias, os FIIs, né, dos bancos eram bem maiores, né? Fiquei lá durante 4 anos, aí recebi uma proposta irrecusável para ir para a Regroup, hoje com a Ferry. Deixei de ser o rabo da baleia para ser a cabeça do tubarão, né? Que realmente o foco é remuneração, é recursos humanos. É uma empresa maravilhosa. Infelizmente, hoje virou Korn Ferry. Regroup tinha outro modo de operandi. Eu fiz grandes projetos lá, um deles foi um projeto global para a TAM, onde eu viajei 11 países para implantar o sistema REIS, Korn Ferry para a TAM, para 11 países. Trabalhei para a Rede Globo, para a Vale, Petrobras, né? E aí eu tive meu primeiro revés de ser demitido, né? Acabei sendo demitido. E aí eu liguei aos meus clientes, liguei para o Sérgio Pisa, que é bastante conhecido em RH também, ele era diretor de RH da Claro. Eu tinha feito uma proposta lá de 1.200.000 para ele para fazer uma reestruturação organizacional da área de TI, né? Ele falou, Gutierrez, faz por 100.000 para mim, como profissional liberal, né? Eu falei, pô, Sérgio, de 1.200.000 para 100.000, vamos fazer uma coisa aí mais ou menos, né? Aí abri minha consultoria, fiquei 12 anos na minha consultoria, fiz grandes projetos, Uzi Minas, Louis, Illinois, Hospital das Clínicas, Unimed, fui para a África, aí que foi um grande problema, né? Fui para a África, deixei de ver as operações aqui no Brasil, e eu fiquei lá uns 3 anos na África, em Moçambique, e meu filho já estava achando que o telefone era o papai, né? Que eu ligava para ele, a mãe dele falava papai, já achava que era o telefone, né? Aí eu recebi uma proposta para ser diretor na Mercer, para cuidar de M&A, processos de M&A na área do diligence de people. Tinha muita empresa estrangeira comprando empresa brasileira, e a gente tinha que fazer due diligence. Trabalhei para Hipermarcas, para PVC, para Concremit, para Eternit, para várias empresas, né? E acabei indo para Falcone, para liderar a Falcone, uma área da Falcone, que era a Mid Falcone, que é um produto novo na Falcone, que é programa Falcone para médias empresas, até 360 milhões de reais de faturamento por ano. Em um ano a gente conseguiu 102 clientes, deu muito sucesso. E aí eu saí de lá para ser diretor-geral na Balboa, importadora, uma empresa pequena, fiz digamos assim, entre aspas, uma bobagem na minha vida, né? Sempre trabalhei em empresa grande, multinacional, e se trabalhar em empresa de dono foi uma coisa que eu não deveria ter feito na minha vida. Mas voltando às empresas, né? A melhor de todas foi a Arthur Andersen Deloitte. Hoje eu acho que uma empresa que tem muita tecnologia, mas tem muito pouco ainda em pessoas, é a Falcone. Tem a Falcone Gente lá, que está sendo criada, e a Falcone trabalha com muita tecnologia, muita gente nova, muita inteligência artificial. É uma empresa que trabalha bastante com tecnologia na área de gente, mas não tem área de remuneração, que tem a Korn Ferry, a Mercer e a Towers Watson, né? Entre essas três, a Mercer é a que tem a melhor tecnologia global. Você precisa de uma coisa lá da Malásia, em 12 horas alguém te responde, é uma empresa bastante globalizada. Eu era diretor de lá, né? Então 5 horas da manhã tinha reunião com a Coreia, 10 horas da noite tinha reunião com a Califórnia, não aguentava essa política toda, tinha um chefe argentino, um chefe canadense, um chefe brasileiro, né? Era uma empresa fantástica, mas tinha esse revés. E a Mercury também é uma empresa que tem muita tecnologia, mais do que a Korn Ferry ainda
digamos assim. São as grandes boutiques, Korn Ferry, Mercer, e vem em terceiro lugar aí a Towers Watson, né? E com a minha consultoria, hoje você tem a sua também, né, Matheus? A minha grande vantagem competitiva era vender as mesmas coisas que as grandes consultorias faziam por preços bem mais acessíveis, né? Feitos por profissionais mais sêniores ainda, né? Então, empresa grande, você vai lá, o sócio vende, pega lá um monte de consultor júnior e faz entregar o projeto, né? Mais ou menos assim. A gente aí, que é consultor aí de empresa média, a gente vende o projeto para a diretoria, faz reunião com o conselho, faz planilha de Excel, né? Se vira nos 30. A gente se vira nos 30. É isso. Bom, Renato, Uma diferença a muito área de grande. remuneração, ela, logicamente, assim como todos os departamentos de uma empresa, foi bastante impactada pela tecnologia, né? E, logicamente, o profissional de remuneração precisou mudar o perfil em função da tecnologia, né? E o que a gente vê hoje no mercado é que os atuais profissionais conhecem muito de tecnologia e, principalmente, pacote Office. Nesses tantos anos de carreira que você tem na área de remuneração, você sentia que seus clientes necessitavam de maior embasamento teórico e técnico e não só na questão tecnológica? Sem dúvida nenhuma, Vanderlei. Porque eles falam muito bit byte, né, e pouco negócio. Hoje eu dou aula de HR Business Partner e dá até medo, né? Eu faço uma brincadeira com eles lá, falo, coloca no saquinho aí o salário de cada um. Tem business partner ganhando 4.500 e business partner ganhando 40 mil. Dá para ver que não está maduro o negócio de business partner de RH ainda, né, no mercado. Então, tem muita gente que conhece de Excel, faz macro. A consultoria Falcone é uma consultoria que dá muito valor ao profissional que trabalha com tecnologia, na inteligência artificial mais ainda, e pouco valor à empresa que conhece realmente recursos humanos de uma forma geral, né? Então, tem essas grandes diferenças assim, no mercado. Arthur, existe vamos dizer, um certo tabu entre as empresas pequenas, ou melhor, entre as empresas médias e as empresas grandes, né? Se costuma dizer que as empresas grandes têm uma remuneração melhor do que as empresas médias. Até certo ponto isso é verdade, mas nas empresas grandes, o profissional ele é mais um. Quando ele vai para uma empresa média, ele é o cara, né? Fora esse paralelo, você acha que existe um alinhamento, uma preocupação das empresas médias em remunerar de acordo com o desempenho da organização, ou eles remuneram mais com o desempenho do mercado, ou seja, o que o mercado está praticando, eles tentam adaptar para a empresa média. E na empresa grande, a remuneração é feita em função do desempenho da organização como um todo. Como é que você vê essa questão de alinhamento com a estratégia das empresas? Não, a empresa grande é mais ou menos assim, né? Você começa, você pede para o seu pai pagar o carnê para você trabalhar lá, né? Porque o salário é muito pouco, é $500, $400, é muito pouco. Aí você vira diretor, você começa a ganhar bem mais que o mercado, porque é difícil você trazer diretor para uma empresa grande de consultoria, né? As empresas médias, elas estão muito preocupadas em pagar, a maioria delas, tá? A gente tem visto muitas outstanding aí, mas a maioria delas paga na média do mercado. E o que eu estou vendo, o que eu sinto muito, fico muito triste de ver poucas pagando remuneração variável ainda, sabe, Matheus? Então, eu vejo poucas trabalhando estratégia, objetivos, OKRs e trabalhando remuneração variável para as empresas médias. Então, elas acabam tendo profissionais medianos também, né? Não ficam os melhores profissionais do mercado. Meu filho está fazendo lá engenharia Mauá, já está sendo sondado pelo Banco Safra, pelo Banco Santander, né? Existe uma certa diferença aí de qualificação também, né? E outra coisa, empresa média quer
quer que você faça a seleção para quem fala inglês, o cara não usa inglês nunca numa empresa. Muito difícil, a não sei que seja uma empresa importadora, né? Uma empresa grande de consultoria, você nasce nascendo falando inglês, né? Você tem que falar inglês para tudo quanto é lado, fazer apresentação, etc. Mas é isso. Legal, Renato. Vamos sair um pouco agora das empresas médias e vamos falar das grandes aí e o foco da nossa abertura, né? Que é o caso das americanas, né? Embora a gente ainda esteja aí no campo das especulações, afinal de contas não se abre muita coisa a respeito do que aconteceu nesse rombo da Americanas, né? Fala-se muito que as altas bonificações podem ter causado esse problema contábil que deu lá, né? Você, no seu entendimento, você acha que essas altas bonificações podem ser uma das causas que levaram a esse rombo na Americanas? Eu não acho. O Matheus, na faculdade, me ensinou a falar acho, não é uma palavra legal. Eu tenho certeza que sim, sabe? Eu tenho um cliente, por exemplo, que evidentemente eu não vou falar o nome do cliente aqui, que ele falava assim, eu vou abrir 500 lojas e não importa o PNL, o DRE, o resultado da organização. Ele abriu 500 lojas e ganhou lá milhões de remuneração variável. Então, são remunerações variáveis muito mal feitas, né? E a Americanas não deveria ser uma consultoria que tivesse uma remuneração variável tão mal feita assim. Eu já trabalhei para o Sucupira, para o Paulo, etc. São caras que são muito inteligentes. Já trabalhei para conselhos dessas empresas e eu não sei aonde realmente foi o furo dessas americanas aí, desses 20 bilhões de rombo da Americana. Mas, com certeza, a remuneração variável, a LP, foi um dos temas. Muito bem. Vamos voltar um pouquinho para uma questão mais técnica, né? Você é a favor de modelos híbridos em relação aos planos de cargos e salários? Ou você acha que a empresa deve ter apenas um único plano? Eu não só sou a favor do modelo híbrido, como eu sou coautor de um livro chamado Remuneração por Habilidades e por Competências, né, Matheus? Eu acho que os sistemas híbridos são muito eficientes nas organizações, os funcionários dão muito valor aos benefícios das organizações. Antigamente, o pessoal falava assim, o salário não paga o pão de açúcar, né? Mas o ambiente também não, né? O ambiente também não segura profissional. Esses profissionais aí da geração milênio, geração Z, eles saem da organização em 3 meses. Não gosta de alguma coisa, vai embora. A gente está numa guerra de gerações aí muito grande. Eu posso abrir um cliente, Magazine Luiza, que é meu cliente, que eu fiz ILT para ele. A gente estava inaugurando o e-commerce lá no Magazine Luiza. O Décio, que era o diretor de tecnologia, chegou na sala da Luiza Helena, eu estava em reunião com ela, falou, Luiza, vamos mandar todo mundo embora do e-commerce. Ela, por quê? Tá todo mundo de e-mail em cima da mesa, dançando uma dancinha chamada Harley Shake, aí filmando na internet. Ela, tá bom, Décio, você manda todo mundo embora, eles vão para Americanas, vão para o Submarino, vão para Raio Cleopatra, e você acha que o RH vai trazer gente de que jeito? Amigo, tira o sapato, sobe na mesa e começa a fazer a dancinha junto aí, né? Porque é o conflito de geração, né? Não tem jeito. Eu quando era júnior lá, trainee, tinha a sala do meu chefe, cheia de livro, com 2 secretárias, uma Mercedes na garagem. Quando eu virei diretor, todo mundo entrava no elevador junto comigo, falava, e aí, Gutierrez, o Peixão perdeu ontem, hein, velho? Não sei o quê e tal. São gerações diferentes que a gente tem que se adaptar. Cultura é uma coisa muito importante dentro das organizações, né? E aí tem cultura das startups, tem cultura Google, tem cultura Nubank, tem empresas que têm cultura diferente e a gente, geração mais antiga, tem que se adaptar a essas culturas aí, não tem jeito, né? Renato, antes da gente ir para a próxima pergunta, fala um pouquinho do livro aí. O livro, eu sou coautor de 2 livros, né? Um chamado Remuneração Estratégica, Nova Vantagem Competitiva, que a gente trabalhava na Deloitte, assim como Booz Allen, McKinsey, muito a estratégia da organização e vinculava as formas de remuneração às estratégias, principalmente as remunerações variáveis, né? Então, tinha um fixo lá pelo mercado e remuneração variável voltada para a estratégia.
E outro livro que não pegou muito no Brasil, que a gente trouxe o conceito dos Estados Unidos, é remuneração por habilidade e por competência. E cada habilidade que o colaborador tem, um exemplo bem simples, apertar um parafuso, ele ganha R$ 100. Se ele deixar de apertar esse parafuso nos Estados Unidos, ele deixa de ganhar esses R$ 100. Aqui no Brasil, não. Então, a gente foi até o ministro Almir Pazianotto, fomos ao judiciário ver se dava certo e tal. Poucas empresas toparam, Sebrae topou, Correio topou fazer, foi uma coisa muito legal o Serpro topou fazer, uma coisa muito legal de ser feita, mas no Brasil ele ficava devedor de habilidade, né? Então ele deixa de fazer o parafuso, ele continua ganhando R$ 100, mas ele fica devendo habilidades, né? É uma coisa muito legal. Com relação à remuneração por habilidades, eu tive o prazer aí de desfrutar da companhia e do conhecimento aí de Ana Silvia Brasil, né? Ela foi uma profissional que desenvolveu alguns projetos nesse sentido no ABC, principalmente nas indústrias metalúrgicas. E aí, Renato, eu acho que o exemplo que a Ana trazia nas discussões que a gente tinha era muito interessante pelo seguinte: por que não vingou, né? Enquanto conceito, fantástico, mas por que não vingou na prática? Diferentemente daquilo que você falou, que lá nos Estados Unidos, a partir do momento que ele deixou de apertar o parafuso, ele não paga. Aqui no Brasil, uma vez que ele tenha recebido, não dá mais para tirar. Tá? E aí o que acontecia? Você transformava a célula, você dava uma qualificação para a célula que as pessoas chegavam no ponto e falavam assim: opa, eu estou super preparado, eu não vou mais empurrar a máquina, eu não vou mais empurrar o piano, eu só quero solar o piano aqui, só quero ser o solista, né? E aí o que acabava acontecendo? Ficava caro. E aí teve que mandar as pessoas embora, porque assim, pô, eu preciso de empurrador de piano, não preciso só de solista, né? Então, isso estou falando da década de 80, tá? Estou falando da década de 80. Então, essa experiência, com remuneração por habilidades, não deu certo, principalmente no segmento metalúrgico, por causa disso. Ou seja, você preparava a equipe, ela ficava mais cara e as pessoas não queriam mais fazer funções simples que era obrigado a fazer dentro da célula. Isso é só para a geração mais nova, né? Ficar sabendo aí de alguns detalhes da história. Da remuneração por habilidades e por competências, né? Competências é os executivos, aí tem o Nine Box para você definir a competência. Mesmo assim, ele deixa de ter a competência por algum problema familiar, algum problema de saúde. Você também não consegue reduzir a remuneração por competência que você deu para o executivo, né? Então, é mais ou menos a mesma coisa. É melhor a remuneração variável. Sou fã da remuneração variável de curto e longo prazo, ILP e CP. E comissionamento para a força de venda. Legal. Vocês tocaram num assunto interessante, que é essa questão da remuneração por habilidades e remuneração por competências. Eu lembro que na época, olha só, como faz tempo isso, hein? Eu estava na revista Profissional em Negócios quando eu fiz uma matéria sobre isso. Já tem 20 anos já isso aí. E a gente vê que havia mais criatividade na elaboração de planos de cargos e salários, né? A minha pergunta para você, Renata, é o seguinte: o que a gente tem visto hoje é que o que se vê nas empresas atualmente é uma repetição das mesmas práticas de décadas atrás, né? E com muito pouca criatividade. Você também concorda com isso, que realmente o que se faz hoje é basicamente o mais do mesmo? Vanderlei, eu aprendi na década de 80 lá com o Zimpec, com o Benedito Pontes, né, com aqueles livros brasileiros lá, você faz os cálculos, usa HP 12P e tal. Hoje, Korn Ferry e Mercer usam metodologias muito similares, eles investem muito em pesquisa, né, então aquelas coisas de compliance, responsabilidade por valores, responsabilidade pela imagem da empresa. Eles pesquisam muito isso e anualmente eles acabam variando um pouco dessas coisas. E são referências hoje realmente no mercado, trabalham com metodologia para isso.
treinam muito os seus consultores para isso, dão treinamento para os seus clientes com relação a isso, mas é uma coisa mais sofisticada do mesmo. Eu vejo que é uma coisa mais sofisticada do mesmo, né? Do que era do Zinpec, do que era do Pontes lá. Não sei se você já ouviu falar dos livros tem, regulares aí desses dois professores aí, né? Eu aprendi a fazer as coisas na HP 12C, a calcular fator de avaliação, subfator de avaliação, né? E na Mercer e na Korn Ferry tem fator de avaliação, subfator de avaliação, é a mesma coisa, só que tudo com tecnologia muito avançada, né? Tudo bem. Ô, Renato, você tocou num ponto aí importante, que eu concordo com você, que é a questão de você é fã do variável, né? De incentivos de curto e longo prazo. Lá na década de 80, eu escrevi um artigo chamado O Futuro Será Variável. Não sei nem, era um daqueles magazines de recursos humanos que tinha, que foi publicado lá, né? Hoje, nos dias de hoje, 2023, você vê que as empresas estão caminhando para o variável em detrimento do fixo, ou o fixo ainda tem grande espaço pela frente aí? Não, tem um maior percentual, sim, variável, mas infelizmente eu sinto muito, fico muito chateado com isso. A maioria ainda paga o fixo, muitas delas, empresas grandes aí, pagam salário mínimo profissional, né? Não, salário mínimo mesmo profissional, pagam um salário de PLR lá com o sindicato e não falam, né, o porquê que vai ganhar o PLR, por que não vai ganhar o PLR. Eu fiz na Ford, fiz em várias empresas tentando mostrar para os profissionais por que eles iam ganhar 2 salários, 3 salários, e convencer conselhos de administração a pagar 2, 3 salários para funcionários, não pagar um salário só ou meio salário, né, mostrando no PNL, né, no demonstrativo de resultado, quanto que eles iam ganhar, mostrando para as pessoas o quanto as pessoas trariam de resultados positivos para a organização, né? E eu tive clientes que falaram, eu quero pagar salário mínimo para todo mundo, quero que todo mundo ganhe R$ 40 de remuneração variável, né? Não dá, porque o cara tem aluguel para pagar, tem escola para pagar, tem natação do filho para pagar, né? Não dá, aí não dá, tem que fazer um certo equilíbrio. Aí tem aquele negócio do primeiro quartil, da média, mediana, terceiro quartil, né? Você paga no terceiro quartil, você paga um variável menor, talvez, né? Você paga no primeiro quartil, você tem um variável maior, 7 salários, 9 salários, né? Mas aí você tem uma capacidade de retenção menor, né? Porque tem muita gente interessada no salário. Bom, Renato, o que você recomendaria hoje para os novos profissionais de remuneração ou para aqueles que pretendem iniciar na área e querem fazer essa besteira? Eu não acho besteira não, Vanderlei. Eu fui professor da GV na pós em RH durante 14 anos, né? E quando eu comecei em RH, lá na Arthur Andersen, meus primos brincavam comigo, você vai fazer folha de pagamento, DP e tal, né? Hoje o RH é completamente diferente, né? Você não ganha jogo sem ter uma seleção, sem ter um Real Madrid, né? Sem ter jogadores bons, você não ganha. Você tem que avaliar desempenho, dar feedback, treinar, desenvolver. Você não ganha jogo com um profissional ruim, não tem jeito. Não dá para você ser sei lá, uma grande empresa jogando com Tabajara Futebol Clube. Não tem condições, né? Você tem que investir em treinamento. Você vai lá no conselho no começo do ano, fala, vou investir tantos milhões em treinamento. Tem gente que fala, que isso, vai investir? Gente, tem que investir em treinamento. Tecnologia muda a cada 6 meses. Se a gente não investir em treinamento, a gente não vai ter os melhores profissionais do mercado. E sem os melhores profissionais do mercado, nós não seremos a melhor marca do mercado. Isso é fato. Isso é fato. E hoje em dia a geração sai fora, né? Sai, vai embora, não quer nem saber. Eles estão mais interessados em treinamento do que em salário, para ser sincero. Treinamento e benefícios. Essa geração millennial está muito interessada em treinamento
desenvolvimento de carreira e benefícios. E não estão em salários. Até porque mora na casa dos pais até os 40 anos de idade, né? Eu nunca vi isso. Aí tá uma coisa diferente aí. Mas deixa eu fazer um complemento aqui, Renato, que é uma coisa que a gente tem discutido muito nos nossos programas aqui, né, Matheus? Na verdade, a área de remuneração ela voltou a estar em alta, né? Assim, não só a procura de profissionais tem sido muito grande, a oferta de vagas tem sido muito alta, né? Mas a gente também tem notado, né, Matheus, que há uma preocupação das empresas em estruturar melhor os planos de cargos e salários, né? Sim, Não, é a hoje, questão, é a questão da estratégia de remuneração, né? Ou seja, não pensar somente no plano de cargos e salários, mas pensar na estratégia de remuneração. antigamente, há uns 10, 15 anos atrás, você fazia avaliação de cargos, ficava lá em cima o diretor financeiro, o diretor de marketing e o diretor comercial. Hoje em dia, diretor de RH, diversidade e inclusão, está lá nas cabeças, viu? Está ganhando as mesmas coisas que um diretor financeiro, às vezes até mais que um diretor financeiro. É a mesma coisa com o diretor de TI. Os diretores de RH, eles têm tido uma valorização muito grande no mercado. Mas tem aquilo, né? O cara de RH tem que ter visão de estratégia de negócio, não pode ser um cara de DP. É bem por aí, bem por aí. Renato, a gente está chegando próximo do fim aí. Eu queria que você, para a gente estar finalizando, você falasse um pouquinho sobre a sua experiência de ter trabalhado em empresas fora do Brasil. Quais são as grandes diferenças entre as empresas brasileiras e as empresas de outros mercados? Primeiro eu trabalhei na Deloitte, né? Lá nos Estados Unidos, lá na Arthur Andersen, né? E, bom, a primeira coisa era ninguém dá bom dia, ninguém pergunta do fim de semana, né? E aí todo mundo pergunta do resultado, como é que tá o schedule, como é que tá o programa, como é que tá o resultado. As coisas são muito frias, né? Lá nos Estados Unidos. São poucas pessoas que você consegue ter uma relação de amizade. Tem até uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida, que eu senti nos Estados Unidos, que é preconceito, né? Eu saía na balada à noite, eu parava de falar para as americanas que eu era brasileiro, começava a falar que eu era português, né? Porque o preconceito é muito forte. E você trabalha com indiano, você trabalha com marroquino, você trabalha com turco, é uma forma de trabalhar muito diferente. E na África eu trabalhei em Moçambique, aí eu sofri muito. Não tinha nem Excel, era coisa em papel. A gente acha que tem corrupção no Brasil, lá tinha muito mais corrupção. Eu fiz um trabalho para o Banco Mundial de auditoria e eu coloquei as coisas no relatório, sofri ameaça de morte, né? Mas é um povo muito mais caloroso, né? E tem uma coisa que eu não sentia, eu senti nos Estados Unidos e senti na África. Eu fui casado com uma baiana, não tenho preconceito nenhum, né? E nos Estados Unidos eu sentava do lado do negão, o cara falava, levanta daqui, cai fora, que a gente não gosta de branco. E Moçambique era a mesma coisa, né? Os negros tratavam os brancos como senhores, patrões, etc. Eu sofri muito, senti muito esse negócio de preconceito, que aqui no Brasil a gente diz que tem, é óbvio, não vou negar aí, ser um negacionista, né, e falar que não tem preconceito, mas fora do Brasil, meu amigo, o preconceito é muito maior. Aqui no Brasil, o jogador de futebol é um negro, casa com uma loira. Lá o cara é o astro do futebol americano, é negro, ele não casa com loira, mas nem a pau, ele casa com uma negra. Né? Eu acho muito, muito triste isso, né? Isso eu acho uma vantagem do nosso Brasil. A gente fala tanto ainda de racismo aqui no Brasil, mas o pessoal não tem noção que é fora do Brasil, viu? Maravilha, estamos chegando ao final dessa edição do podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Eu quero agradecer ao Renato Gutierrez pela participação neste programa. Lembrando que os nossos programas estão disponíveis nas plataformas Spotify, Anchor FM, Google Podcasts e também no YouTube, toda segunda-feira. Até o próximo programa. Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média.